Bom dia com muita alegria em Cristo Jesus, seja muito bem-vindo, precioso Consolador, Espírito Santo de Deus, mais um dia de alegria, mais um dia de vitória, mais um dia da paz do Espírito Santo de Deus, do favor do Senhor e da sua justiça sobre a nossa vida, em nome de Jesus, a Ele seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, nós declaramos o governo de Cristo no nosso coração, governo da palavra de Deus, governa o nosso entendimento, governa o nosso coração, governa a nossa alma, governa as nossas emoções, direciona os nossos passos e conduz na luz da tua verdade, em nome de Jesus, libertando, curando, capacitando, nos concedendo sabedoria, em nome de Jesus. E declaramos a nossa casa guardada, abençoada, protegida, unida e transbordando do amor de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, hoje eu dou início. Essa semana eu finalizei a campanha Os que Confiam no Senhor e hoje eu estou iniciando uma campanha com o tema Tempo de Conquista. O Espírito Santo me direcionou, tempo de conquista. E o que é conquistar, queridos? Tudo que nós temos como objetivo, em primeiro lugar, como direcionamento, como algo que é Deus que está impelindo a gente a entrar naquele campo de batalha, a conquistar um território, a conquistar um projeto, a trabalhar em prol de um sonho, nós vamos ter que lidar com as adversidades. Nós vamos ter que aprender a agir com sabedoria diante das oposições, diante das resistências. Nós vamos ter que aprender a lutar. E tudo isso só conseguimos e alcançamos diante do poder, a proteção e alcançando de Deus a força do seu grande poder. É somente no Senhor que nós rompemos limitações que aos nossos olhos são impossíveis. E eu vou falar sobre o texto do livro de 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do verso 32, bem específico, que tem por título: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo: apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca. E levantando-se contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim faria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Queridos, só nesses versículos que eu li, eu aprendo com o Espírito Santo de Deus. O primeiro caso, nós vamos ter pessoas que vão olhar para a gente como Saul olhou para Davi. Quando Davi ele traz palavras de consolo e ele se dispõe, Davi ele se coloca em frente de guerra. É muito importante que eu e você entenda que nós temos que nos posicionar diante de lutas que estão acontecendo, seja na família, seja no trabalho, seja na vida dos filhos, porque o povo estava sofrendo a ameaça do gigante Golias. O exército de Saul estava amedrontado diante do que o gigante falava, porque o gigante Golias, ele liberava
palavras aonde aqueles homens, eles ficavam espantados, tão temerosos que eles não tinham coragem de ir contra ele, porque ele dizia, ele falava aos homens, às companhias de Israel, e ele falava: se alguém puder pelejar contra ele e ferir ele, então os filisteus seriam servos do povo israelita. Porém, se fosse o contrário, os israelitas seriam escravos deles. E eles diziam: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Eles ficaram tremendamente angustiados. Um exército que eu consigo compreender que entendeu, que se esqueceu, corrigindo, que o mesmo Deus que deu tantas vitórias para eles era o mesmo Deus que também poderia conceder a mesma vitória, porque olha a mentalidade de Davi. Quando Saul fala para Davi: você não pode ir contra esse gigante filisteu, você não pode pelejar com ele, porque você é moço, ou seja, ele estava falando, você é inexperiente, você ainda é um menino, ou seja, você não sabe o que você está fazendo, com quem você está pretendendo lutar. Aquele homem, ele já é um homem treinado desde pequeno, ele já é um homem valente desde pequeno, habilidoso nas batalhas. Você dizendo: quem é você? Você não tem a habilidade que ele tem. A famosa comparação que vem muitas das vezes contra a nossa vida. Pessoas e até familiares que olham para a gente e falam: você vai fazer isso como? Você não tem condição, você não tem estrutura, você não tem estudo, você não tem recurso, você não tem da onde ter esse dinheiro, você não tem como comprar essa coisa, você não tem como morar nesse lugar, porque as pessoas, elas vão medir a nossa conquista pela aparência, mas o nosso Deus, ele libera a bênção da vitória sobre a nossa vida, porque ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir exatamente as pessoas que se esquecem de quem é o Deus que faz com que aquilo que não existe passe a existir. Deus exatamente escolhe pessoas improváveis, pessoas que aos olhos deles não tinham condição alguma de conquistar, de vencer, de prevalecer, de crescer, porque pessoas depositam a sua confiança no Senhor, como o Davi fez. Davi contou a história do que ele enfrentou quando ninguém viu. Ele enfrentou um urso, enfrentou o leão e ele venceu, e ele fez questão de dizer que assim como Deus fez ele vencer, assim como Deus fez ele defender aquelas ovelhas do seu pai, assim Deus também faria ele vencer diante desse gigante. Queridos, nós não podemos deixar nos esquecer ao longo dos anos o Deus que trabalha nos mínimos detalhes e nos grandes detalhes da vida, seja nas coisas pequenas, sejam nas coisas grandes. O mesmo Deus, ele não muda, ele é o mesmo, ele é forte, ele é cheio de glória, ele é poderoso. Nós temos que ter um coração que aos olhos de Saul, Davi era um menino, ele era moço. Mas olha o coração desse menino confiante, dizendo que Deus havia de ajudar ele, porque aquelas palavras de medo, aquelas palavras de ofensa, aquela afronta que Golias estava fazendo diante de 40 dias, amedrontando o exército de Israel, ele não estava se levantando contra Davi, não era sobre Davi. Davi entendeu que quando o maligno, o mal se levanta contra a nossa vida, quando algo de ruim ele vem para tentar atacar a nossa família, a nossa saúde, a nossa casa, nós temos que nos posicionar e combater, porque Deus vai nos conceder vitória. Nós não podemos ver situações acontecendo dentro da nossa casa, ou na saúde de alguém, ou na sua vida, ou na sua empresa, ou no seu negócio, no sonho, no projeto, no casamento.
Quantas pessoas é o inimigo que está tentando destruir, porque a palavra do Senhor ensina que o diabo ele veio senão para matar, roubar e destruir, o maligno das nossas almas que ele usa por meio de ambientes, de pessoas. Mesmo que a palavra do Senhor nos ensina e saibamos que a nossa luta não é contra o nosso irmão, não é contra o sangue, não é contra a carne, mesmo assim compreendemos que ele usa, materiais, ele se materializa em diversas formas. Mas independente das ameaças do diabo, independente pelos meios dos quais ele se levante contra a nossa vida, creia que é tempo de conquista. O Senhor, ele falou comigo, só pode vencer alguém que se dispõe a lutar. Davi, ele foi voluntariamente. Davi, ele falou, não, eu vou me posicionar. Por quê, queridos? A fonte de coragem de Davi era Deus. A sua fonte vitoriosa, a sua convicção estava totalmente alicerçada em Deus. Não importa a força do inimigo, não importa a velocidade, a intensidade que o inimigo se levantasse contra a vida deste menino. Mas ele, a sua fonte, a sua convicção, o seu relacionamento, a sua dependência com Deus era tão grande que ele não se preocupava com o que Golias, o tamanho do Golias, com as ferramentas de Golias, com o peso da armadura de Golias. Ele não se preocupou com isso, ele exatamente se dispôs. Então, queridos, só pode conquistar grandes projetos, só pode avançar em lugares impossíveis diante dos olhos dos homens, as pessoas que no seu secreto, queridos, que é onde pessoas não conseguem ver, os olhos humanos não conseguem alcançar, são pessoas que no seu secreto estão dependendo de Deus, que pessoas que também quando tiverem em público também vão continuar com seu coração na dependência de Deus. Então não temas o diabo, não temas aquilo que o inferno está te afrontando, não temas as palavras de maldições que pessoas já lançaram contra a sua vida, dizendo que você não tem condição, que você não pode, que você não tem como você conquistar aquilo. Em nome de Jesus eu rejeito, eu cancelo, eu declaro por terra toda palavra que esteja em atividade contra a nossa vida, pessoas que já lançaram palavras dizendo que a gente não podia, que a gente não tinha condição, que a gente não tem como vencer aquela guerra, que não tem como comprar aquilo que você almeja, que você já consagrou, que você já entregou nas mãos de Deus. Você vai viver, você vai vencer, você vai conquistar, porque se o seu coração estiver como o coração de Davi, sendo disposto a se colocar nessa brecha, disposto a lutar pela sua família, disposto a lutar pelo seu casamento, não dê ouvidos às palavras contrárias, não dê ouvidos às pessoas que vão olhar para você e dizer: você não sabe fazer, você não sabe falar, você não tem estudo, você não tem capacidade. Não dê ouvidos, porque aonde o Senhor coloca a força do seu poder, agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando, agindo o Senhor na minha vida, na sua vida, ninguém pode impedir. O Senhor te escolheu, queridos, para você, minha querida, fazer a diferença na sua casa, fazer a diferença na sua família, fazer a diferença no seu trabalho. Não dê ouvido às acusações do diabo, às acusações das falhas, dos erros. Confesse ao Senhor, declare ao Senhor que você errou, que você falhou, mas você não quer fazer mais. Peça ao Senhor ajuda. Deus é contigo, Deus é fiel para limpar e nos purificar de todo pecado. Não pare de buscar o Senhor, não pare de acreditar em Deus, permaneça perseverante no Senhor, porque a vitória é certa. Quando o filisteu ele viu a Davi, ele o desprezou, porquanto Davi era mancebo, ruivo,
mancebo, ruivo de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial do filisteu darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Queridos, a gente não precisa lutar com as armas do mundo. A gente não precisa lutar com as armas das trevas. A gente não precisa respaldar as pessoas da forma que elas estão fazendo com a gente. A gente não precisa trocar na mesma moeda. A gente não precisa, se tem alguém te amaldiçoando, lançando palavras, fazendo injustiça, você não precisa pagar na mesma moeda. Você só precisa se posicionar como Davi e declarar que do Senhor é a guerra, do Senhor é a verdadeira justiça. E o Senhor, ainda que o seu inimigo se levante contra a sua vida, usando armas, usando lança, espada, usando injustiça, mentiras, calúnias, o Senhor há de conceder a vitória. O Senhor há de entregar, e eu profetizo e libero que hoje o Senhor, Ele entrega o gigante da nossa alma nas nossas mãos hoje, porque é tempo de conquista, o gigante do impedimento, o gigante da resistência, o gigante que por anos agiu, quem sabe, no nosso coração, nas nossas emoções, nos limitando para que nós não tivéssemos coragem nem força, nem acreditasse que poderíamos conquistar coisas maiores, porque essa é a vontade de Deus, que o seu nome seja engrandecido. Hoje o Senhor nos entrega esse gigante na nossa vida. Hoje o Senhor entrega nas nossas mãos, corrigindo esse gigante aonde por anos tentou prender os nossos pés. Em nome de Jesus, hoje esse gigante, ele cai por terra. Hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor, ele lança por terra esse gigante da maldição financeira, esse gigante das maldições hereditárias, esse gigante onde tem tentado amedrontar as tuas emoções, a tua mente, onde o gigante da nossa alma, onde uma opressão fora do normal tem tentado atacar as nossas emoções. Hoje esse gigante cai por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como profeticamente o Davi, ele pegou as suas pedrinhas e a sua funda. Quando Davi pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou da bainha e o matou, e lhe cortou ela a cabeça. Vendo os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Aqueles que estavam, toda a opressão do inferno, toda a investida do maligno que estava até hoje tentando nos fazer tropeçar, eles estão fugindo. Em nome do Senhor, eles estão batendo em retirada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque quando Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lá atirou e feriu o filisteu a testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o rosto em terra. Em nome de Jesus, de forma profética, se você crê como um sinal profético, roda essa funda com essa pedra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, roda essa funda e lança em nome de Jesus sobre esse gigante que lutou
limitou, que impediu, que atrapalhou, que resistiu até hoje contra a sua vida financeira, contra os projetos, os planos, os negócios. Em nome de Jesus, esse gigante, a falência financeira, a crise financeira cai por terra. O todo desequilíbrio financeiro cai por terra. Em nome de Jesus, todo gigante, vai declarando, gigante que estava tentando atacar, atrapalhar o casamento, a vida dos filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a saúde está caindo por terra hoje, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Se você crê, receba essa palavra, porque eu profetizo tempo de conquista, tempo de milagre, tempo de vitória, tempo onde o Senhor nos concede estratégia, tempo onde o Senhor libera o seu favor sobre a nossa vida. Tempo onde pessoas que até não acreditavam vão dar oportunidade, vão dar o aval, a autorização para a gente ir e vencer, porque a nossa confiança está no Senhor. A Ele seja dada a honra, ao Senhor seja dada toda a majestade, engrandecido seja Deus, bendito seja o Senhor dos exércitos, bendito seja o Santo de Israel, o Deus vivo, vitorioso, poderoso, invencível, inabalável é o Senhor, o grande eu sou, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou a missionária Jessie. Se inscreva no canal, ativa as notificações, se dispõe, te põe em pé, te levanta, porque Deus é contigo. Fique na paz, em nome de Jesus.